Esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras em parceria com o J-Paul. Me chamo Caio Garcês e neste episódio temos a honra de receber o secretário Edgar Larry, secretário municipal de Vitória da Conquista. Secretário, seja muito bem-vindo. Para a gente começar, gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho da sua trajetória profissional como professor, escritor, gestor cultural, educador, várias coisas, e como essas vivências influenciam sua atuação na educação pública. Ok, Caio. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e eu poderia destacar assim que, embora eu tenha uma formação no ensino superior voltada para a área do direito, mas já há muito que eu enveredei para o campo educacional. E nesse sentido eu venho aí ao longo dos anos desenvolvendo atividades em sala de aula como professor, mas também cheguei à gestão educacional na área do ensino superior por muitos anos como um diretor-geral de uma faculdade, passando também pela sala de aula na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, como continuo até então. Além disso, na área cultural, participando desde muito cedo em eventos na área da literatura, das artes como um todo, publicando alguns livros de poesias, fazendo parte de coletâneas, sendo membro da Academia Conquistense de Letras, onde presidi por 2 vezes, participando de outros órgãos culturais da cidade, exemplo de Casa da Cultura, dentre outros. Então, é uma trajetória voltada para o mundo cultural e educacional efetivamente. Então, o que me traz assim muita satisfação na compreensão de que nós devemos ser instrumentos de transformação da sociedade, na ideia de que, como transformadores da sociedade, nós temos que estar ligados a valores e, além de valores, a processos cognitivos de aprendizagem. E isso a gente faz com muita satisfação. Vindo a calhar, tornando-me secretário de Educação do município, da minha querida Vitória da Conquista, onde estou lá aprendendo e exercitando esse desafio diuturno que é a prática educacional. Como foi receber esse convite? Como é o convite de ser secretário? Na realidade, assim, não deixou de ser uma surpresa. A nossa prefeita Sheila Lemos, assim que ela assumiu o governo municipal, ela manteve contato comigo e disse: olha, tem um desafio para você, meu amigo. Qual é o desafio, prefeita? O desafio é que você venha contribuir com a educação do município de nossa cidade. Por toda a sua trajetória no campo educacional, agora nós queremos sua contribuição na área da educação básica, para que a gente possa desenvolver processos que venham melhorar cada vez mais o desempenho do nosso município e, principalmente, trabalhar a questão das relações educacionais no âmbito do bom acolhimento dos alunos, né, dos nossos professores, dos nossos servidores, estabelecendo na educação aquilo que é fundamental, que é a qualidade tão desafiante para nós, porque ela implica em vários vieses, né? Sim. Mas assim a gente tem procurado trabalhar, desenvolver, compreendendo que a educação ela é fenomenal na medida em que você a desenvolve com compromisso, com responsabilidade, mas acima de tudo, com humanidade. Maravilha, secretário. Obrigado pelas palavras. Queria começar para falar um pouquinho mais de Vitória da Conquista, trazendo um tema que para a gente é super importante, super caro, que é o tema da alfabetização. E a gente viu que Vitória da Conquista recebeu o selo Ouro de Alfabetização, um reconhecimento nacional do Ministério da Educação. Queria te perguntar o que tem sido estruturado na rede para garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas, na idade certa, que a gente sabe como importante é isso, e como isso se conecta com uma visão de equidade. É isso, Caio. Na realidade, assim, o nosso município, a nossa rede, ela vem desenvolvendo uma série de ações para alcançar essa questão aí da alfabetização, dessa qualidade. E aí você já tocou num ponto importante, que é a questão da alfabetização na idade certa para nossas crianças. Mas, para além disso, nós oferecemos permanentemente formações para todos os profissionais da educação. Formações direcionadas a gestores escolares, a coordenadores, a professores, a monitores,
Tudo isso com foco na alfabetização. Atuamos com uma equipe nuclear de superintendência, onde essa equipe ela tem o papel de, visitando as escolas no dia a dia, fazer um acompanhamento do resultado das aprendizagens, mapear as habilidades fragilizadas, traçar estratégias de intervenção. E tudo isso a gente realiza de forma diagnóstica e procurando desempenhar formativas de leitura com o objetivo de acompanhar e intervir principalmente nos alunos não leitores. E evidentemente que isso se trata de um desafio, mas que a gente deve diuturnamente estar desenvolvendo. Mais do que isso, Caio, eu posso acrescentar. Nós estamos atuando na especificidade de cada nível de cada nível que nós temos na educação, que oferecemos. Exemplo disso, o oferecimento de material didático, que a gente oferece para nossos alunos adequados ao processo de alfabetização. Eu posso citar aqui como exemplo para vocês, primeiro e segundo ano, com os livros do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Também posso citar língua portuguesa, né? E matemática. Então, a gente vem também, além disso, adquirindo obras literárias, exemplo, o projeto Território da Leitura, que é muito importante, ampliando o repertório literário e cultural de nossos alunos, e também contamos com outro projeto, que é a implantação dos cantinhos de leitura nas escolas, que oferecem aos anos iniciais do ensino fundamental, né, que oferecemos aos anos iniciais, e esse ano foi expandido para o segmento da educação infantil. Maravilha, muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo em nossa rede. Você falou rapidamente sobre formação e eu queria explorar isso um pouquinho mais. A gente viu que a rede inaugurou recentemente um Centro Municipal de Formação Educacional do professor Raimundo Viana, né? Um espaço dedicado à capacitação e ao suporte pedagógico dos professores. É uma iniciativa alinhada à diretriz do Banco Mundial, que apontam, né, como é importante o apoio contínuo dos docentes como um fator-chave para melhorar a aprendizagem, para gerar resultado na ponta. Me conta um pouquinho mais desse centro, qual é o papel desse centro na estratégia de formação continuada da sua gestão, da sua secretaria, qual é o papel desse centro na valorização dos professores, que são peças centrais do processo de aprendizagem? Olha, na realidade, a instalação na forma que nós implantamos recentemente desse centro de formação educacional foi uma conquista imensurável para a nossa rede. Eu imagino. E aí eu posso lhe dizer que esse centro ele tem um papel específico para formações continuadas. Evidentemente que outras ações a gente acaba realizando lá, mas principalmente o objetivo do centro é a formação. E aí eu posso citar dados para vocês aqui, ó, de formação continuada de 110 gestores da rede, 125 coordenadores pedagógicos, mais de 2.000 professores que nós temos na rede, 255 auxiliares de regência, 140 instrutores, 550 auxiliares de vida escolar, os nossos famosos cuidadores, né? Sim. E ainda fazemos formação de estagiários também, que temos na rede. Então, isso é provocar, é fomentar uma formação continuada e em serviço com metodologias inovadoras. Nós realizamos dentro de um cronograma, né, permanente e temos os espaços adequados para isso, considerando que só podemos avançar nos processos educacionais com a atualização de todo o nosso pessoal, de todos os nossos colaboradores, com a formação onde eles possam estar debatendo, discutindo, atualizando. Isso é fundamental para a nossa rede, né? Então, é lembrar de que a formação é imprescindível para a prática de uma efetiva atividade docente, né? E aí vem, não tem como não lembrar, né? O nosso querido Paulo Freire, compreendendo que somos seres inacabados, né? Logo, se faz necessário uma busca incessante por novos conhecimentos que enriqueçam e venham enriquecer as práticas pedagógicas. E esse centro é para isso. É um centro específico apenas para a formação continuada. E um centro, como o senhor comentou, que olha para todos que estão envolvidos no processo educacional, né? A gente não está falando só do docente, a gente está falando
de todo mundo que está dentro da escola. Todos os atores que estão na escola, né? Aí que compreende a merendeira, o porteiro, o vigilante, né? O monitor de pátio, dentre outros profissionais da educação. Sabe como é imprescindível isso? É verdade. Uma pauta que também para a gente é super importante é a questão do letramento, e letramento também como identidade. A gente viu que o município de Vitória da Conquista tem apostado em alguns projetos, tem o projeto Lápis na Mão, que valorizam leitura, escrita, mas também valorizam a expressão cultural dos estudantes, né? Como essas iniciativas fortalecem o processo do letramento e esse sentimento de pertencimento, tanto dentro como fora da escola? Olha, Kai, nós temos participado de ações dessa natureza. E o Lápis na Mão, que já é um projeto consagrado em nosso município e no Brasil, né, em várias partes do Brasil, ele contribui como um instrumento Ele é um grande instrumento, é um potente instrumento de motivação para nossos alunos e alunas, né, no que diz respeito à leitura e à escrita. Mas ele também possui a capacidade de fomentar a produção textual com temáticas de grande relevância para a formação integral. A exemplo disso, este ano, na 9ª edição, o tema proposto foi discorrer sobre a luta contra o racismo, reconhecer para transformar, um tema que foi, inclusive, contemplado em nossa jornada pedagógica do início do ano, né? Eu vou falar disso já já, é bom saber. Então, por compreender a urgência e a relevância de fomentar o sentimento de pertencimento dos nossos alunos e a sua ancestralidade, a gente participou desse projeto, né? Maravilha. E essa edição envolveu 40 escolas públicas e cerca de 40 mil alunos direto ou indiretamente. E é preciso destacar que nós fomos premiados em algumas categorias, né? E várias premiações, inclusive. Parabéns, secretário, e parabéns para os estudantes também, obviamente. Que bom que você tocou no tópico de educação antirracista, que foi uma temática. A gente viu isso, né, nas redes de vocês, que o primeiro encontro de educação de 2025 teve como tema central alfabetização na perspectiva da educação antirracista. Queria perguntar, pedir para explorar um pouquinho mais, como essa abordagem vem sendo incorporada nas práticas pedagógicas da rede e o que o senhor, a sua equipe já vê de reflexos disso no cotidiano escolar? Sim, nós já temos incorporado práticas pedagógicas por meio de projetos interdisciplinares. A gente considera ser fundamental a realização de projetos interdisciplinares, mas também formações continuadas para os educadores e a valorização das identidades negras e indígenas nos materiais didáticos, nas atividades que desempenhamos em sala de aula, em nossos espaços escolares. Na realidade, nossas escolas têm buscado promover um currículo que reconhece a contribuição dos povos africanos e afro-brasileiros para a formação da nossa sociedade, em consonância, inclusive, com o que preceitua a Lei 10.639, né, de 2003. Mais ainda, o objetivo é estimular o protagonismo dos nossos estudantes e o respeito às diferenças desde os primeiros anos. Porque se você pega o menino, a menina lá, desde tenra idade, começa a mostrar para eles a importância desse respeito, dessa valorização, certamente nós teremos uma geração com outra mentalidade, voltada para a igualdade, para o próprio respeito, né? Que é tão necessário hoje em nossa sociedade humana como um todo. E o Brasil não está num caminho diferente, né? Então, nós precisamos desenvolver esses projetos, mas também pautados ao oferecimento de material didático. Exemplo, este ano nós estamos trabalhando com um material extraordinário, que é Minha África Brasileira e Povos Indígenas, para as escolas quilombolas e que recebem alunos que são remanescentes também de comunidades quilombolas. Então, a gente também está tendo um olhar especial para as comunidades quilombolas do nosso município, da nossa rede. E no cotidiano escolar, a gente percebe, como você perguntou, como é que a gente identifica os resultados disso? É no cotidiano escolar. Sim. Onde a gente percebe os reflexos dessa postura antirracista. E a gente constata que são visíveis. Por quê? Porque há maior representatividade nas narrativas trabalhadas, além de um ambiente mais acolhedor e crítico que não silencia o racismo, mas o enfrenta com diálogo,
com escuta e formação ética. É preciso discutir o racismo todos os dias. Sim. É preciso debater o racismo. E a gente tem que começar desde a tenra idade dos nossos alunos, mostrando os caminhos, seja através da leitura, seja através de ações, de eventos onde os alunos se sintam incorporados, inseridos, e desta forma a gente vai mostrando a igualdade tão necessária que deve existir em todas as raças, né? Para além disso, é importante destacar que educar de forma antirracista é alfabetizar para a leitura do mundo com justiça e empatia. É fundamental isso. E essa tem sido uma prioridade na nossa rede, na construção de uma escola mais democrática, também uma escola mais transformadora. Porque a partir do momento que você perspectiva essas práticas, você vai exercendo efetivamente essas transformações precitadas aqui. Muito, muito revigorante ouvir tudo isso, secretário. Bacana saber que Vitória da Conquista está nesse caminho, nessas ações tão importantes. Queria trazer agora para um lugar de falar um pouco de IDEB, falar um pouco de SAEB. E, claro, acho que temos que reconhecer um parabéns, né? Porque Vitória da Conquista lidera o IDEB entre os maiores municípios da Bahia. Esse é um resultado super importante. E eu queria te perguntar quais fatores que o senhor considera que são decisivos para um resultado desse nos anos iniciais, mesmo com os desafios também trazidos pelo período da pandemia e o pós-pandemia. Veja bem, esse é um desafio que todos os municípios brasileiros enfrentam. E é de conhecimento, né, da comunidade educacional como um todo, que superar os desafios no tocante à aprendizagem, ao letramento, etc., e que vai influenciar e que vai determinar nos resultados, né, das avaliações institucionais, não deixa de ser um nível de superação, né, hercúleo para cada município. O que eu posso destacar aqui é que a nossa Secretaria Municipal de Educação, ela desenvolve um trabalho coeso. Começa pela coesão de nossa equipe, né? Nós temos procurado desempenhar uma comunicação eficaz que garanta a unidade de todos os setores em prol do objetivo maior da educação, que é a aprendizagem de todos os alunos. Então, falar de prova SAB, como é o caso do Estado da Bahia, de prova SAEB para nós, tem que ser cultura do dia a dia. Sim. Tem que ser no ambiente escolar todos os dias, tem que ser no staff administrativo, né? Nas gestões intersetoriais da Secretaria, porque nós temos uma Secretaria de Educação com quase 5.000 profissionais trabalhando, a maior secretaria do município. Nós temos 149 unidades escolares, quase 46.000 alunos, mais de 2.000 professores, né? Mais outros profissionais da educação, chegando a um patamar de 4.700 profissionais trabalhando. Então, como desenvolver uma coesão em torno disso? É a cultura, é a vivência das avaliações institucionais, não pelo sentido de que é uma regra, de que é uma imposição regulamentar para ser cumprida. Sim. Pelo contrário, mas porque ela deve fazer parte desse exercício de desenvolvimento cognitivo e de transformação da rede, né? Então, nós dividimos essa responsabilidade entre todos, com nossos gestores, com o nosso corpo docente e, fundamental, o apoio contínuo no desenvolvimento das ações pedagógicas, porque isso é que vai fazer a diferença lá na frente, né? Além disso, também a gente vem fortalecendo a equipe gestora com o apoio de equipes de suporte que vão contribuindo, né? Nosso corpo docente, como já dito, Sim. com formações permanentes no nosso centro de formação, né? E essas formações alinhadas com as matrizes das avaliações das provas SAB e SAEB. Mas mais ainda, nós temos também exercido uma atividade importante, que é o reforço da nossa equipe de busca ativa para agir contra a infrequência dos nossos alunos. É tema recorrente. Sim. Aluno fora da escola não pode. Nós vemos aí, né? Sim, estamos presenciando. Então a gente precisa estar atento a todas essas direções que devemos atuar. Também nós consolidamos a cultura das avaliações, né? Da avaliação com avaliações diagnósticas, periódicas e sistemáticas, né? Então a gente
busca realizar discussão dos resultados de aprendizagem. Cada escola, cada turma, a gente vem fazendo essas discussões periodicamente para compreender onde estamos avançando, onde não estamos avançando, né? Esse tipo de acompanhamento da secretaria nas escolas é a primeira das instâncias, é acompanhamento. Sim. Se a gente quer um bom desempenho em matéria de avaliações institucionais, acompanhamento sistemático, monitoramento e avaliação de resultados. Isso aí é imprescindível para qualquer município que queira avançar nos processos de desempenho, nos indicadores de qualidade, né? É isso que possibilita a gente compreender como está a aprendizagem do nosso alunado ao longo do processo, né? E não apenas no final de um semestre, no final do ano, porque tem que ser sistêmico isso, né? É a partir desse acompanhamento que a gente compreende a possibilidade de realizar intervenções de gestão e de gestão pedagógica, especificamente nas escolas, nas salas de aula, né? E também tem outros projetos que a gente vem desenvolvendo para reforçar essa questão. Sim. Exemplo, realizamos o projeto Alfabetização em Foco, estratégia que consiste na intervenção pedagógica para a recomposição de aprendizagem dos alunos que ainda não estão plenamente alfabetizados. É uma outra ação que a gente considera relevante. A Secretaria também estabeleceu parcerias com universidades, contratamos estagiários dos cursos de pedagogia, de letras, de matemática, né? E, sob a coordenação dos nossos técnicos, né, e coordenadores pedagógicos, esses estagiários passam por formações também no centro e vêm trabalhar junto ao alunado nas escolas. Então, perceba que é um conjunto de coisas, né? A gente não pode trabalhar de forma segmentada, de forma compartimentalizada. A gente precisa fazer uma junção de ações, unificar e vem retratar aquela coesão que eu falei inicialmente. Só assim o município conseguirá estar atento, monitorando, avaliando os resultados desses indicadores de qualidade, que, sem sombra de dúvidas, vai influenciar em toda a vida escolar do estudante, que vai permitir que ele chegue lá na frente, né, no ensino médio, no ensino superior, com uma qualidade, com um cabedal de conhecimento que lhe proporcione, né, ser um cidadão do mundo, um cidadão com capacidade, com competência, com habilidades suficientes para escolher o campo de trabalho que ele venha desenvolver. Isso tem que começar realmente lá na base, no ensino básico. Permite ele ter uma vida plena, né? A sua total potência. Total potência. Muito bem. Maravilha, secretário. Muito bacana ver tudo que tem acontecido na secretaria. Eu tenho mais duas perguntinhas. Sim. Uma que talvez a gente já tenha até abordado um pouquinho, né, ao falar de DEB, mas eu queria... Uma das temáticas centrais deste ano, a gente sabe que é o SAEB. Então, eu queria perguntar um pouquinho de quais são as estratégias que estão sendo adotadas para engajar as escolas, os professores, os estudantes nesse processo de avaliação que é tão importante para a rede pública. É isso, como eu estava dizendo, são várias ações e, na realidade, a gente precisa compreender, né? Quem está na educação precisa compreender, e eu vou reiterar aqui o que eu falei poucos instantes antes. A gente precisa compreender que isso tem que ser uma cultura permanente de rede. Essa vivência ela tem que ser diuturna o ano inteiro. Não dá para ficar realizando ações ou planejando ações para um indicador de qualidade de tamanha importância como é a avaliação SAEB, somente episodicamente, ou de véspera, ou dentro de um determinado período do ano. É necessário que desde o primeiro dia de aula e durante todo o ano isso seja vivenciado por todos. É nesse sentido que a gente compreende a necessidade de mobilização da rede permanentemente, né? Compreender que nós precisamos estar estabelecendo estratégia, mas que essas estratégias devem fazer parte do dia a dia. Com isso, por exemplo, lá nós realizamos encontros com dupla gestora por polos, realizamos diálogos no gabinete com o próprio secretário, os gestores escolares comparecem, mostram as fragilidades, eles devem compreender como está a escola deles. O gestor chega no gabinete, a gente discute índice, indicador de qualidade.
Então ele vai dizer por que que ele está melhorando no quesito tal, por que que não está superando determinadas dificuldades. E ali a gente faz uma avaliação. Mas ele também tem esse apoio lá na escola, Sim. por outros atores nesse processo, né? E tudo isso é com o objetivo de discutir esses indicadores de desempenho e, mais do que isso, pactuar o caminho para os bons resultados. A gente compreende que esse diálogo ele é importantíssimo e tem que fazer parte do dia a dia. Desenvolvemos também aulões, simulados, e para este ano tudo isso também está sendo feito. Aulões, simulados, vídeos semanais com dicas para as turmas que serão avaliadas, né? Sim. Realizamos e estaremos realizando este ano o Dia D nas escolas. É uma ação que leva todos os formadores do núcleo pedagógico para dentro das unidades escolares para realizarem uma formação inovadora com o corpo docente das turmas em foco, aquelas turmas que irão realizar Sim. a avaliação, né? E também nós passamos a entrega de material, né? Didático para que seja reforço, para que os alunos possam ter um acesso mais ampliado no que diz respeito a eles estarem compreendendo a aprendizagem, para que no dia da avaliação eles tenham condições de responder a contento. Então, é um conjunto de ações, né? São atividades que eu digo sempre, mobiliza toda a rede. A gente chega até a brincar e falar assim, na realidade a gente tem que trabalhar em verdadeiro ritmo de mutirão, o ano inteiro, para realizar. E não pode ser às vezes, tem que ser sempre, né? E com isso tudo, a gente acredita que essas ações realizadas na vida diária dos nossos alunos, das nossas escolas, nós vamos ter um resultado melhor. Exemplo disso é o acompanhamento da frequência escolar. Sim. Este ano a gente está lá sistematicamente acompanhando a frequência escolar, o tempo pedagógico de qualidade que está sendo desenvolvido nas escolas, né? E o êxito no processo de ensino-aprendizagem. Então, essas ações este ano passam também pelo crivo da Secretaria para que a gente chegue lá em outubro, novembro, para realizar essa prova SAEB com a qualidade que precisa ter. Maravilha, secretário. Muito bacana ver a mobilização né, permanente da rede, a proximidade que o senhor defende e a constância. Né? É um trabalho de dia a dia, não é um trabalho de uma vez ou outra, não é um trabalho de povo e mestre. É verdade. Queria muito agradecer o papo, mas antes, para a gente fechar, acho que toda essa vivência, não só à frente da secretaria, né, mas também tudo que o senhor já acumulou de experiência, queria pedir para o senhor compartilhar, né, para outros municípios que buscam fortalecer suas redes, uma formação docente, tudo que a gente falou, cultura, alfabetização, uma defesa da equidade. Que aprendizados da sua vida, da experiência em Vitória da Conquista, o senhor destacaria como inspiração para quem está ouvindo, para as equipes técnicas, para os secretários, para os curiosos de educação? Olha, eu poderia aqui destacar vários pontos, mas eu faço questão de destacar um aspecto que considero da maior relevância. Por favor. Que é a importância de manter toda a equipe de uma Secretaria de Educação alinhada em prol de um mesmo foco. Convergência de objetivos para todos. O êxito da aprendizagem dos nossos alunos e alunas e o consequente bom resultado, ou os consequentes bons resultados, advém disso, de uma equipe integrada, de uma equipe que dialoga permanentemente entre si, de uma equipe que possua objetivos comuns e foco naqueles objetivos. Então, assim, a gente acredita que tem como, sim, expandir, crescer, melhorar o desempenho de nossa rede em qualquer situação que exista. Mais ainda, traçar estratégias para o fortalecimento do tripé: formação, avaliação e acompanhamento. Pois esses são critérios imprescindíveis para a ascensão do processo de ensino-aprendizagem. É preciso destacar, Caio, que é necessário garantir formações de qualidade para nosso corpo docente permanentemente. Toda a rede municipal, toda a secretaria, ela tem que se preocupar com essas formações de forma permanente, avaliar nossos alunos e alunas periodicamente, mapear as fragilidades da rede. Às vezes a gente passa até despercebido por certas situações, mas aí é onde a gente tem que estar atento.
que a gente tem que estar mapeando sempre as fragilidades, que pode começar com uma coisa simples, mas que pode se desdobrar numa dificuldade maior mais adiante, né? Realizar as intervenções necessárias, mas, sobretudo, tempestivas, no tempo certo. Porque, às vezes, quando se descobre, já passou muito tempo, já não tem como recuperar. Sim. Então, essa tempestividade no tempo certo é fundamental para que a gente consiga desempenhar da forma melhor, mais qualitativa. Mas mais do que isso, ressaltar a importância de termos a coragem de propor novas rotas, quando necessário, de garantir esse acompanhamento dos processos não baseado na mesmice do dia a dia. A gente precisa ter a capacidade da inovação permanente, de criar rotas diferentes, porque se não está dando certo de uma forma, a gente precisa verificar a forma de buscar de outra forma resolver aquela questão. E isso é possível, porque nossos profissionais da educação são competentes, têm habilidades suficientes para isso. O que a gente precisa é estar sempre atento para sair da caixinha. Precisamos pensar de forma inovadora, de forma criativa e, acima de tudo, de forma integrada, valorizando nossos profissionais sempre. E essa valorização ela se dá de várias formas. Ela se dá na composição salarial, mas se dá também no acolhimento, se dá no abraço, se dá no respeito no dia a dia, nessas relações, sobretudo numa sociedade que advém de uma pandemia onde a fragilidade da saúde mental das pessoas aí é muito grande, a gente percebe, então a gente tem que ter um cuidado muito grande nessas relações que estabelecemos no dia a dia na rede, né? E assegurar essa recomposição de aprendizagem com ações que visem sanar as lacunas que geralmente possam ficar nas aprendizagens dos alunos e das alunas. E a gente só vai sanar isso quando há uma integração grande e um foco e a responsabilidade de fazer educação com amor, fazer educação com responsabilidade, fazer educação com compromisso de que nós estaremos melhorando toda uma sociedade e que depende de nós, porque o amanhã não vem, o amanhã já está aqui. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Muito obrigado pelas palavras, secretário. Queria agradecer a sua presença aqui. Foi muito enriquecedor. Gostei muito. Gostaria de agradecer a presença do convidado Edgar Larry, secretário municipal de Educação de Vitória da Conquista. E, claro, agradecer também a sua companhia nesta conversa sobre educação, política pública e equidade. Este é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino, que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria com o J-POL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza por meio do uso de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação do nosso país. Muito obrigado.